Bom dia, criancinhas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só, hoje nós vamos para a aula 14. Vamos falar sobre a economia durante o Segundo Reinado. Na aula passada, nós vimos sobre a questão da política interna aí, né, no Segundo Reinado, né? Basicamente, o Segundo Reinado ele será o aporte econômico do Segundo Reinado será a cafeicultura, né? O cultivo do café ele foi introduzido, né, no Brasil a partir do século XVIII. Ele não é nativo, né, do país. O café ele é nativo da Etiópia, né? Ele virá para o Brasil nos navios de escravos, juntamente com um mosquitinho lá da África chamado Aedes aegypti, né? Ele, ao chegar no Brasil, a cafeicultura na região sudeste foi muito pequena inicialmente, né, a produção cafeeira no Brasil, tá? E ao longo do século XIX nós teremos um aumento significativo da produção de café para atender aos mercados europeus e dos Estados Unidos. Por que há esse aumento tremendo da produção, né, de café no Brasil? Veja, o aumento do consumo do café está relacionado às suas propriedades estimulantes. Lá na química, tudo que é ina é estimulante. E o café, ele possui, né, muita cafeína, né? Então, essas propriedades estimulantes, revigorantes, elas eram bastante apropriadas ao processo de Revolução Industrial, sobretudo a Segunda Revolução Industrial, quando nós temos aí o aumento significativo da carga de trabalho. Lembre-se que a Segunda Revolução Industrial ela é caracterizada, entre outras coisas, pelo desenvolvimento, né, da energia elétrica, o que irá levar, né, à formação de dois turnos. As pessoas não estão mais regidas apenas pela luz do dia, né? Elas agora com eletricidade vão trabalhar à noite também, e por isso, né, o café vem a calhar. Ele, né, além de esquentar, né, além de revigorar as forças, ele também, né, vai dar a sensação de calor, né? E outra coisa que vai impulsionar muito, né, o cultivo de café no Brasil será um conflito fiscal, né, entre a Espanha e os Estados Unidos. Os Estados Unidos compravam muito café da Espanha, né, da Espanha não propriamente, né, mas de sua colônia, né, sua colônia Cuba, ali do lado da Flórida, né? Então, os espanhóis exportavam para os Estados Unidos café. Com essa briga entre Estados Unidos e a Espanha, nós teremos um aumento significativo da exportação de café do Brasil para os Estados Unidos, né? Então, veja, o Brasil tinha muitos clientes, né, não só mais na Europa, mas também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos passará, aos poucos, a ser o nosso principal comprador de café, né? Logo depois, a Inglaterra e a França, né, vão ser os grandes consumidores desse produto. O café ele vai se adaptar muito bem ao sudeste do Brasil. As condições do solo, do clima, vão se mostrar muito apropriadas para a produção cafeeira, além das questões estruturais. Lembrem-se que o ciclo econômico anterior ao do café foi o ciclo do ouro nas Minas Gerais. E por causa do ciclo do ouro nas Minas Gerais, nós teremos portos apropriados, principalmente o Porto do Rio de Janeiro, tá? Mas também o Porto de Santos, que serviam para escoamento, né, da produção aurífera lá das minas. Então, nós teremos, né, estes dois portos como escoadouros do café também, sem falar no sistema de estradas, né, o sistema viário que interligava aí Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo para os portos. Também temos mão de obra, né, de forma considerável naquela região, já que com a decadência do ciclo do ouro, né, nas Minas Gerais, muitos dos escravos foram reutilizados na cafeicultura.
Outra coisa importante, o principal meio de transporte aí durante esse período eram as mulas. E havia mulas em abundância na região das Minas, aí o que inclui São Paulo também, né? A região de Sorocaba era uma das maiores, um dos maiores mercados de gado moar do Brasil. A mula era o principal, né, meio de transporte, porque ela suporta muito mais peso que o cavalo, anda, né, em superfícies, né, mais acidentadas até do que o cavalo, além do que é um animal muito mais barato, se reproduz muito mais rapidamente. Tá? Então, a primeira área de cultivo de café no Brasil foi a região do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba, a gente vai ver logo adiante no mapa, é uma região fronteiriça entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Lembre-se, Vale do Paraíba, porque há um rio chamado Paraíba do Sul que, né, passa naquela região. Foi a primeira zona de cultivo desde o final do século XVIII até meados do século XIX. Era uma região onde, né, era marcada pelo latifúndio escravista tradicional, né? A plantation, latifúndio monocultor escravista para a exportação. Não havia inovações técnicas naquele lugar, nesse ambiente, no Vale do Paraíba. Por quê? Uma das formas que os escravos tinham de se rebelar era destruir, sabotar plantações, máquinas e assim por diante. Então, eles não inovavam muito na tecnologia, porque ela poderia ser alvo aí, né, da revolta dos escravos, o que é muito compreensível. Né? Então, até 1860, o Vale do Paraíba será a grande zona produtora de açúcar, de café, perdoe-me, de café. A partir de então, o oeste paulista, né, vai tomar conta da cafeicultura. Não que tenha acabado no Vale do Paraíba, mas, né, o oeste paulista vai ser a locomotiva desta produção cafeeira. Veja, a segunda zona de cultivo, a partir dos anos de 1850, era uma região tecnologicamente mais avançada, né? Você tem aí até uma pequena mecanização, porque o Vale do Paraíba, lembre-se, era predominantemente escravista. O Oeste Paulista vai mesclar o trabalho livre de imigrantes europeus que vão chegar no Brasil, e a gente vai ver logo adiante, o Brasil será um dos países que mais receberá imigrantes no século XIX, né? Logo atrás dos Estados Unidos, né? Na América. Então, o Oeste Paulista vai investir, né, nesse trabalho de imigrantes, né, trabalho assalariado de, sobretudo, italianos, né, juntamente com, ou paralelamente com o trabalho escravo, em menor escala, mas ainda assim ele existia. Essa grande, né, migração italiana vai deixar muitos frutos, né? Há uma predominância aí de italianos, principalmente pela questão da religião, né? O catolicismo era mais fácil para os italianos, né, virem para o Brasil, por exemplo, do que irem para os Estados Unidos, um país protestante, até por isso que há uma quantidade muito grande de alemães que vão migrar para os Estados Unidos por conta do protestantismo. É uma herança aí dessa migração italiana, né, foi um mal-entendido, a chamada Terra Roxa, né, aparecerá em muitos livros e tudo mais, né? A terra do Oeste Paulista era uma terra roxa. Se você achar terra roxa, guarda, porque é um achado geológico ímpar. A terra não é roxa, a terra é vermelha. Então, por que chama de terra roxa? Porque os italianos olhavam aquela terra e diziam terra rossa, né? Porque rosso em italiano é vermelho, então a terra roxa é a terra vermelha, uma terra com muitos nutrientes e que foi muito propícia para o cultivo do café. Por conta disso, há uma expansão, né, da área de produção cafeeira do oeste de São Paulo para o norte do Paraná, devido, né, às condições territoriais ali, climáticas também, né? O solo era muito rico. Observe aonde começa a área de produção de café aqui
no Sudeste, entre São Paulo e o Rio de Janeiro, né? Olha só, a primeira zona de café, depois vai indo cada vez mais para o oeste do território paulista até chegar, né, no norte do Paraná, até chegar no sul do de Minas Gerais e até mesmo no Mato Grosso. Tá? Então, a cafeicultura irá se espraiar por grandes áreas do Sudeste e do Sul também, ok? Em meio à expansão da cafeicultura, nós teremos uma mudança significativa no Brasil. Observe, muitas cidades próximas às plantações de café cresceram e se desenvolveram, uma vez que se dedicavam às atividades complementares à atividade, né, da cafeicultura. Que tipo de atividades complementares? Né? Beneficiamento de café, torragem, ensaque do café, comércio, como a gente vai ver logo adiante, né? Então, há nesse momento o que se caracteriza como modernização conservadora. Sim, em algumas áreas houve um aprimoramento técnico, em outras manteve-se a mesma estrutura. Né? Embora seja um oxímoro, o que é um oxímoro? São palavras que se anulam, né? São palavras que contradizem-se elas mesmas. Né? Então, como, por exemplo, um grito silencioso. Não existe um grito silencioso. Notem, nós teremos um desenvolvimento ou uma modernização nos transportes, as estradas de ferro, no contexto da segunda revolução industrial, né, vão se espraiar pelas áreas interioranas do Brasil, óbvio, para ligar a área produtora de café aos portos, e também os portos vão se modernizar, vão se alargar, obviamente, pensando na exportação do café. Tá? Há também aí um desenvolvimento do telégrafo, do telefone, as comunicações, então, vão facilitar, né, o interligamento aí das várias províncias. E as atividades urbanas paralelas à produção de café, como a gente havia frisado anteriormente, né? Muitas cidades vão se desenvolver a partir, né, indiretamente ou diretamente ligadas à atividade beneficiamento de café, com a torragem, o ensaque do produto, comércio muito pujante nas regiões onde você tinha um intercâmbio, né, entre a área produtora e a área de escoamento. O rugby entre o oeste produtor de café e o Porto de Santos, que despachava o café para os Estados Unidos e para a Europa. Também temos o crescimento, né, da atividade bancária, temos, né, o nascimento de uma pequena indústria, né, para atender normalmente as necessidades da produção cafeeira. Então, tudo isso, né, vai contribuir aí para uma modernização da estrutura do Brasil. Agora, notem, não há uma modificação muito grande no sistema agroexportador. Né? Ele permanecerá ainda agrícola. O Brasil não deixará de ser, né, um país produtor de matéria-prima. O Brasil não irá se transformar em um sistema, né, industrial. Então, veja, você tem uma modernização desse setor agroexportador, mas ele vai permanecer produtor de matérias-primas. Tá? Você tem também uma modernização da sociedade aristocrática. Né? Muitos cafeicultores vão comprar palacetes, né, nas áreas urbanas, mas continuam a ganhar dinheiro no campo, né, com suas fazendas. Então, essa aristocracia, ela não se emburguesou, a sociedade brasileira, ela não teve um emburguesamento, permaneceu uma sociedade aristocrática. Tá? E também, por fim, nós temos a manutenção aí, né, do modelo de plantation. A única coisa que mudou foi o produto, agora não será mais o açúcar, e sim o café, mas ainda mantemos o latifúndio, ainda assim mantemos a mão de obra escrava predominantemente e também a exportação, né? Não era para atender às necessidades
internas do Brasil. Tá? Com relação ainda à área do Oeste paulista, né, fica a dica de um livro muito interessante que vai retratar, né, a área, desculpe, do Oeste paulista, não, da área do Vale do Paraíba, um livro chamado Cidades Mortas, do Monteiro Lobato, né, vai dar um panorama do que acontece a partir de 1860 naquela região, né, a decadência das cidades, até por isso o nome Cidades Mortas. Então, quem puder ler, fica a dica aí, uma boa diversão e também aquisição de conhecimento. Em meio a esta modernização, né, a esse desenvolvimento e tudo mais, tá, nós teremos aí um pequeno impulso à indústria no Brasil. Né, nós teremos aí a Era Mauá, né, um surto industrial que vai ter como grande expoente, né, um empresário chamado Irineu Evangelista de Souza, também conhecido como Barão de Mauá. Posteriormente, ele ganharia o título de Visconde de Mauá, né, um dos grandes capitalistas, né, se não o grande capitalista aí do segundo reinado, né, no Brasil. Mauá construiu um dos maiores conglomerados econômicos da história do Brasil, que se estendia por 17 países, inclusive, com fábricas, com bancos, com ferrovias. Ele tentou dinamizar de todas as formas possíveis a economia nesse país. Né? Era um rapaz que tinha um tino para o comércio e depois para a indústria. É óbvio que ele foi favorecido pelas circunstâncias, como sempre. Tá? Nós teremos aí, durante esse surto industrial, nota de 1840 a 1870, a aprovação da tarifa Alves Branco. Tá? O que era a tarifa Alves Branco? Veja, o Brasil, desde que torna-se independente, ele vai manter, né, uma alíquota de tarifa de produtos, né, que eram importados pelo Brasil, né, em 15%. Era aquele valor cobrado para a Inglaterra, né, naqueles acordos lá feitos para que a Inglaterra fizesse um empréstimo para o Brasil, para que o Brasil pudesse saldar a sua indenização junto a Portugal lá em 1824. Então, a partir de 1844, há uma tentativa de aumentar a arrecadação do Estado brasileiro. Notem, a tarifa Alves Branco ela não foi pensada primeiramente em ser uma tarifa protecionista. Só que ela acabou se transformando em uma tarifa protecionista. Mesmo sem querer, nós teremos aí um grande impulso para a indústria nacional, já que, inicialmente, aqueles 15% sobre os produtos importados tornam-se 30%. Então, tudo que não era produzido no Brasil, para ser aqui vendido, né, teria que pagar 30% sobre o valor da mercadoria, o que, obviamente, deixou os comerciantes brasileiros ensandecidos. Aumentará significativamente, né, o valor das mercadorias. Né? Por outro lado, vai incentivar a produção dessas mercadorias aqui no Brasil, porque aí não teria impostos. Né? Outra coisa, todos os produtos que eram fabricados no Brasil, por exemplo, o Brasil tivesse uma fábrica de sapatos e a Inglaterra quisesse vender sapatos aqui, ela não mais pagaria 30% sobre o valor da mercadoria, teria que pagar 60% sobre, né, o valor da mercadoria. Isso animou, né, os industriais. Né? E é dessa forma que nós vemos, né, o Barão de Mauá começando a investir pesadamente na fabricação de produtos no Brasil. Tá? Muitos cafeicultores também vão tentar mudar de ramo, já que
isso, né, iria saudar, né, e acabar em muito lucro. Né? Lembrando que eles tinham dinheiro dado ao lucro gerado pela cafeicultura. Né? Então, eles vão reinvestir em outras áreas para gerar mais lucro. Dinheiro faz dinheiro, basicamente essa é a ideia. Também nós temos por parte dos bancos públicos e privados também, como o Mauá, né? O Mauá vai criar o Banco Mauá, a liberação de crédito, né? Como havia juros acessíveis, né? Muita gente vai tomar empréstimos nos bancos para investir aí na indústria. E uma coisa que contou muito a favor também, né, desse impulso, desse surto industrial, observe aqui a época em que ele acontece, entre 1840 e 1870. Em 1850, nós teremos a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz vai proibir a entrada de escravos no Brasil, né? O que vai encarecer demasiadamente esta mão de obra, né? E muitos cafeicultores e muitos industriais vão deixar de adquirir escravos, né? Ficou demasiadamente caro. Então, um escravo que já não era barato torna-se ainda mais caro, o que vai inviabilizar esse comércio. Só que ao não comprar mais escravos, nós temos uma liberação de capital, porque antes o cara ia ter que pagar um montante tremendo para comprar um escravo, e agora ele ia pagar um pouquinho todos os meses a um trabalhador assalariado, sendo que o trabalho dele, né, mostrou-se mais produtivo, porque o cara, né, ele ganha para trabalhar, enquanto o escravo é uma mercadoria, ele é uma ferramenta, ele é obrigado a trabalhar. Então, o trabalho assalariado, né, embora o salário não fosse muito grande, vai formar um pequeno mercado consumidor, o que não será suficiente para um processo de industrialização. Por isso nós falamos anteriormente um surto industrial. Tá? O Brasil não irá investir na produção de produtos, de bens de consumo duráveis. O Brasil vai investir em fábricas de bens de consumo não duráveis, como indústrias têxteis, como indústria alimentícia, né? Coisas que não têm uma durabilidade. Um dos poucos caras que tentou, né, ir para a indústria pesada foi o Barão de Mauá. Por isso também ele é um dos ícones, né, desse período. Ele irá tentar montar, né, um estaleiro no Brasil, né? Ponta da Praia, né, era uma tentativa de fabricar navios aqui no Brasil, porque as taxas alfandegárias inviabilizariam a compra de navios vindos da Inglaterra. E aí nós temos, né, um problema. O surto industrial não alterou a estrutura econômica nacional. Né? Você tinha uma grande parte aí das elites que achavam que o Brasil tinha uma vocação agrícola. Nós vimos isso na primeira aula, né? Quando falamos dos conservadores. Eles achavam que o Brasil deveria ser, né, um país agrícola. Se você tiver, né, com tempo, há um filme magnífico, inclusive, no YouTube, chamado Mauá, o Imperador e o Rei. Há muitos diálogos no filme e também é um filme muito interessante para você entender a sociedade, esse surto industrial, entender todo esse contexto. Historicamente, o filme é muito bom. Chama-se Mauá, o Imperador e o Rei. Né? Vai abordar isso aí em um dos diálogos entre Mauá e o Barão de Feitosa, né, que era um aristocrata, né, ele dirá, né, o Brasil não tem vocação para a indústria, o Brasil é o café. Né? Essa é a sentença dele. Então, o Brasil não irá se industrializar. Lembre-se, não alterou o sistema de plantation. Isso se deve a vários motivos, entre eles o mercado consumidor insuficiente. Tá? Você tinha, paralelamente ao trabalho assalariado, um trabalho escravo. Tá? Os trabalhadores ganhavam muito pouco, então não podiam consumir demais também. Havia uma enorme concentração de renda no Brasil. Lembre-se que ainda a maioria da população era composta de escravos. A maioria da população brasileira ainda era composta de escravos.
Uma política alfandegária inconsistente, isso principalmente a partir de 1860. Tá? Por quê? A tarifa Silva-Ferraz vai substituir a tarifa Alves Branco, reduzindo as taxas de importados. Por quê? Porque há uma pressão muito grande dos ingleses e franceses sobre os latifundiários. Como assim? Bem simples. Lembre-se, quem é que dominava politicamente o Brasil? Conservadores e liberais, ambos representando uma elite econômica, sobretudo agrícola. Esses caras viviam, sobretudo, da exportação de produtos para a Inglaterra e para a França. Tá? Ao haver uma concorrência industrial interna no Brasil, ingleses e franceses vão pressionar o Brasil para que acabe com isso. Do contrário, vão diminuir a compra do café. Logo, né, esses latifundiários vão acabar, né, derrubando a tarifa Alves Branco e colocando a tarifa Silva-Ferraz, que vai diminuir violentamente, né, o valor dos produtos ou a taxa sobre os produtos importados. Né? Lembre-se também, o governo não irá apoiar essa empreitada rumo à industrialização por conta do discurso de vocação agrícola. E dessa forma, nós fechamos, né, a aula 14, né, falando sobre a economia do Brasil. Logo mais, nós viremos com a aula 15.